Tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser uma continuação, né, da aula que a gente teve em relação ao material de moldagem, aos princípios de moldagem, a realmente qual é a importância, né, da moldagem. Então, basicamente, né, se você souber realmente fazer uma moldagem, né, por mais que o seu protético não seja o ideal, não seja o top do momento, você consegue ter um trabalho, né, adequado. Isso por quê? Porque se você souber escolher o material, né, como nós já vimos, se você souber o tempo que ele já começa a ter a distorção, se você souber realmente como você deve manuseá-lo e como você deve realmente proceder, né, com a situação clínica que vocês se encontram, vocês possivelmente a chance, né, de ter um bom trabalho vai ser bem grande, tá? Em prótese fixa, né, os momentos cruciais da moldagem, vamos dizer assim, vão ser na hora da moldagem para realmente eu ter a confecção do núcleo metálico fundido e também da moldagem de trabalho, tá? Que vai servir para vir para mim o coping ou para vir já, no caso de lente de contato, uma faceta mais fina que eu vou usar IMEX alguma coisa, já venha para mim pronta, tá? Então, eu preciso ter o domínio da técnica, eu preciso saber os princípios do material e eu preciso também saber realmente qual é o preparo ideal, né, em relação ao meu conduto. Eu preciso saber todos esses princípios também, porque não adianta eu fazer uma moldagem também se eu não cumprir todos os requisitos básicos de princípio do preparo, tanto, né, em relação ao canal mesmo, como também em relação à coroa, faceta, uma inlay, uma olay ou overlay, coisa do tipo, tá ok? Então, a gente vai começar agora vendo o quê? Vendo a moldagem para a confecção do núcleo metálico fundido, tá? Então, a gente já viu alguma coisa dos retentores intraradiculares, né? Vocês viram os princípios básicos que norteiam realmente o que eu devo ter, né, como eu devo fazer ali o preparo do conduto para que eu possa realmente ter depois um núcleo metálico adaptado. Sempre a odontologia vai andar de mão dada com o protético, com o paciente, com o cirurgião dentista também, tá? Então, o ideal é que realmente vocês dominem toda a técnica, inclusive, né, principalmente a dos materiais de moldagem, mas se eu não sei fazer um bom preparo, se eu não sei os princípios básicos, de nada vai me adiantar eu fazer uma excelente moldagem também, né? Por quê? Porque vai vir distorcido. Se eu não souber as propriedades do meu material também e moldar lá com silicone de condensação e mandar no outro dia para o protético, né, eu vou estar o quê? Eu vou estar aumentando a chance de distorção naturalmente já, por mais que eu utilize o silicone de adição, por mais que o meu protético ele vaze em tempo, eu já tenho alguns, mesmo que seja, né, por nanômetros, eu tenho já algumas pequenas distorções. Agora, a partir do momento que eu não sei as propriedades, sei moldar, nossa, super, mas eu não sei que o silicone de condensação em 60 minutos já começa a ter a distorção, né? Ou o meu protético, ele também não segue os princípios básicos, né? Que ele deveria, de já chegar, já vazar, porque ali é um material que tem uma contração maior. Então, isso tudo vai acarretando, né? Lá na frente, eu ter realmente um material que eu tenha que ajustar muito e que perca realmente muito das suas propriedades, tá ok? Então, inicialmente a gente vai ver em relação à moldagem do núcleo metálico fundido. Para que eu possa moldar o núcleo metálico fundido, eu tenho duas opções. Então, eu tenho a moldagem direta e a moldagem indireta. A moldagem direta, o próprio nome já diz, né? A moldagem direta, eu mesmo vou acabar fazendo ali
o padrão que a gente chama, né, de acrílico de núcleo metálico fundido. Então eu, com a Duralei, com auxílio, né, de algum padrão ali de resina, eu vou acabar confeccionando um núcleo metálico fundido como eu quero que o meu protético dê o segmento, dê a sequência. Então ele vai pegar só aquela resina e ele já mesmo vai acabar fundindo ali o metal, tá? Isso é direto, então diretamente na boca eu vou fazer o padrão de acrílico. E eu também tenho a forma da moldagem indireta, ou seja, eu vou moldar, né, do jeito que tá ali, mas quem vai fazer realmente esse padrão de acrílico que eu vou precisar, né, quem vai anatomizar esse núcleo metálico fundido vai ser lá o protético, tá? Então, qual que é a melhor metodologia? Cada um tem uma preconização, cada um tem uma preferência. Eu particularmente, se eu tenho um bom protético, né, se eu tenho o silicone de condensação, eu sei que eu vou moldar e liguei, já tá vindo o protético ali para pegar, eu vi que realmente dei uma checada, o comprimento está certo, tá tudo ok, eu sei que o meu protético é bom, que ele vai vazar ali em menos de 15 minutos, que eu não vou ter muita distorção, ok, eu prefiro a técnica indireta, tá? Particularmente, prefiro por quê? Porque é mais rápido, tá? Então eu já pego o padrão, a cunha de madeira ou um padrão de acrílico, coloco ali, já pego a lentulo, faço tudo numa vez só e já mando para o meu protético. Agora, vão ter casos, né, principalmente de núcleos bipartidos, que eu tenha mais condutos, né, de núcleos de condutos multirradiculares, que talvez o ideal seja técnica direta. Por quê? Porque eu tenho menos chance de erro, tá? Ou, às vezes, eu sei que o protético que eu tô trabalhando em tal clínica lá, clínica X, ele não é tão cuidadoso com os detalhes, não. Toda vez que vem para mim os núcleos, eu tenho que desgastar. Então, às vezes, eu posso escolher. Eu poupo meu tempo com aquele protético e eu vou fazer o meu padrão de acrílico, pronto, acabou. Eu vou fazer diretamente ali na boca, tá? Então, isso vai variar de acordo com o protético, de acordo com o caso que você tem. Às vezes, você tá moldando lá 6 horas da noite, né? Já fechou o laboratório. Você não quer usar silicone de adição. Então, você faz o padrão ali. A partir do momento que você pegou a prática, também é rapidinho, faz. E tanto a técnica direta quanto a indireta são boas, tá? Eu prefiro a indireta, por quê? Porque pra mim é mais rápido, tá? Moldou, mandou, pronto, acabou. Mas tem protéticos que às vezes é tão ruim da gente trabalhar que é preferível você acabar utilizando técnica direta, tá? Ou dependendo do caso, vocês vão acabar utilizando técnica direta. Técnica direta, eu vou fazer uma reprodução aqui do que vai ser futuramente o meu núcleo, né? Mas eu mesma vou fazer, não vai ser o protético que vai fazer. Eu vou ter uma reprodução positiva do que eu quero, do núcleo, tá? Agora, a partir do momento que eu quero uma reprodução negativa, então eu moldo o conduto e quem vai fazer isso daqui vai ser lá o protético. Daí eu não posso depois achar ruim, né, que ele fez do jeito dele, tá? Então isso vai variar muito. Então a técnica direta, eu vou usar normalmente sempre um padrão, né? Vou usar algum adaptador de resina aqui. Vai ser feito diretamente na boca sempre. Eu vou usar um padrão de acrílico para fazer essa técnica de moldagem. Normalmente a gente vai usar o que? A gente vai usar a Duralei ou a Pattern. Isso por quê? Porque o padrão de contração da Pattern e da Duralei é bem mais baixo do que as outras. Então, nada contra Dencrylei, etc. N marcas lá de resina acrílica, né, vermelha. Mas tanto a Duralei quanto a Pattern, elas têm um poder de contração menor. Então, a polimerização delas, né, é mais eficaz nesse quesito.
E quando que eu vou acabar utilizando, né, a resina? Quando ela já está na fase plástica, tá? 80% da contração vai ocorrer nos primeiros 17 minutos, tá? Então, depois de 24 horas, eu já não vou ter mais uma contração tão significante. Então, o ideal é o que? Fiz lá a técnica direta, coloco lá num saquinho e junto coloco uma gaze um pouquinho umedecida, tá? Mas eu posso ficar tranquila, se eu fizer à noite o protético for fazer o modelo para mim amanhã, não tem problema. Por quê? Porque a contração maior já foi nos primeiros 17 minutos. E lembrando que a Doralei e a Pattern, elas têm uma contração menor. A Pattern é menos ainda do que a Doralei, tá? A Pattern, ela é incrível, assim, principalmente para depois a gente vai ver a técnica de casquete ou para fazer uma moldagem de moldeira aberta para prótese de implante. Então é muito boa, tá? Então, qual que é o que eu realmente tenho que me preocupar em relação ao meu preparo, tá? Radicular. Então, lembrando lá da aula lá dos retentores intrarradiculares, eu tenho que primeiro, né, observar a proporção da coroa raiz. Então, por exemplo, eu tenho lá 5 milímetros de coroa, tá? E a minha raiz, 5 centímetros de coroa. E a minha raiz também tem 5 centímetros, né? Ou a minha raiz é menor ainda do que a minha coroa, eu pego lá um lateral inferior ou incisivo inferior lá de um paciente mais idoso, né? Que tem já uma raiz mais menor do que realmente a coroa. Não vai dar certo, vai ficar saindo pino, vai dar problema, nem é bom eu fazer, entendeu? Ou eu vou ter que encurtar muito esse incisivo para dar certo, tá? Então eu vou observar a proporção da coroa raiz, pelo menos em relação ao núcleo, quando eu for colocar, tá? Ele tem que ficar pelo menos metade da parte que eu tenho a inserção óssea, tá? Então eu tenho que ter pelo menos metade da inserção óssea aqui no meu núcleo. Em relação à guta, né? Eu tenho que deixar no mínimo que 4 milímetros de guta aqui, tá? Então eu preciso, na hora de desobturar, deixar 3 milímetros ainda aceitável, mas, né, os estudos falam que é 4 milímetros, né? A preconização dos livros é 4 milímetros, mas até 3 a gente até pode considerar. Isso, então, vocês têm que estar ciente muito do que? Na hora que vocês estão vendo lá, né, chegou o paciente, olhou na radiografia e tem uma baita lesão, ou se não, eu tenho lá o ápice do conduto e eu vejo que a minha guta, ela tá 2 a 3 milímetros aquém realmente da região apical. Eu vou ter que mandar retratar, dependendo do caso. Por quê? Porque é uma chance. Primeiro que o meu pino já vai ficar mais curto. Eu já perdi 2, 3 milímetros de espaço, que às vezes, gente, 0,5 milímetros fazem diferença, tá? Em relação a colocar a cimentação de pino. Então, vocês tomem cuidado com isso. Viu lá uma endomake mal feita? Já manda retratar, tá? Nem faz. Já manda retratar. Por quê? Porque vocês precisam lá de pelo menos metade da inserção aqui óssea, tá? Eu preciso estar com o meu pino pelo menos a metade da inserção óssea. Preciso ter esses 4 milímetros, 3, 4 milímetros de material obturador ali. E como que eu vou fazer normalmente a contagem para saber até quando eu vou desobturar do conduto, até quando que vai ali o meu pino? Eu vou sempre ver em relação ao comprimento que tá aqui inserido, tá? Na parte óssea, eu vou contar 2/3 do comprimento do remanescente, tá ok? Então, aqui, desde a embocadura até aqui o final, desde aqui da parte superior até a parte aqui inferior, eu vou dividir, tá, em terços e eu vou sempre preconizar que 2/3 aqui do meu dente, contando aqui da região, né,
superior ali do conduto radicular até a região apical, eu tenha os 2/3 de desobturado, tá? Então, como que eu vou fazer em relação à técnica direta? Ó, aqui eu já posso ver que isso daqui é um provisório. Por quê? Porque quando vocês observarem que tem esse halo aqui, é porque normalmente é aquele halo de metal que a gente tem, que a gente faz, é um metal dourado que vem, a gente acaba desgastando, reembasa e deixa como provisório, tá? Então, sempre que vocês forem moldar o conduto, essa é outra coisa importante, vocês já tem que estar com o provisório ali do núcleo metálico fundido, tá? Por quê? Porque, vou fazer só o provisório da coroa, vou moldar ali, não vai ter problema. Quebra, tá? Quebra, se quebrar, daí vocês vão ter que desgastar mais ainda, ou pode até perder esse dente. Então, sempre antes de fazer a moldagem, já tem que estar pronto o provisório, tá ok? Aqui no caso, então, visto que é o provisório, né, do retentor intrarradicular, eu vou fazer o quê? Fiz lá o exame intraoral, vou verificar, tem comprimento suficiente? Então, a raiz que está inserida no osso é maior do que a parte da coroa? Beleza. Eu tenho aqui o que? Tenho 2 a 3 milímetros aquém, faltando aqui de guta, tá? Mas no caso, se eu for contar essa região aqui, eu já tenho metade da inserção óssea, eu já tenho basicamente 2/3, se eu contar até aqui de remanescente coronário, que eu posso desobturar. Então tá ok, não tenho lesão, não tenho nada, nem dor, nenhuma sintomatologia. Nesse caso, posso deixar? Posso. Se a raiz fosse um pouco mais curta, digamos aqui, manda retratar, tá? Já mandava retratar na hora. Nesse caso, vamos lá. Então tá, qualidade do tratamento tá ok, integridade do conduto tá ok, eu não tenho nenhuma reabsorção, não tenho nada muito específico, a não ser nesse dente que não vai ser o caso, né? Então, posso acabar fazendo. Vou então fazer. Como que eu vou começar então, tá? Vou desobturar. Achei a luz do conduto. Então assim, pessoal, vocês vão vendo que cada vez vocês vão atuando mais, vocês vão se adaptando à técnica, vocês vão às vezes juntando um monte de técnicas e até mesmo vocês acabam criando algumas técnicas novas no consultório que otimizem tempo, que sejam boas. Vocês vão ver assim, nossa, essa, sabe, principalmente em relação a provisório e tudo mais, vocês vão ver que na clínica vocês acabam fazendo coisa que nem existe e que dá muito certo. Então vocês têm que ter uma visão geral do que vocês realmente precisam, mas na hora lá faltou alguma coisa, vocês dão improviso, né? Façam de algum jeito, porque na clínica a situação real normalmente é diferente, principalmente em prótese. Eu sempre falo que prótese é uma caixinha de surpresa. Por mais que você faça um super plano de tratamento, coisa errada, prótese, olha, é muito gostosa. Nossa, muito legal, divertida. Cada dia a gente acha uma coisa nova, cada dia vocês inventam uma coisa nova, é muito, muito legal demais. Então, você... Nem sei porque eu tava falando isso. Então, vamos começar com a desobturação do conduto. Vi o comprimento, medi lá o comprimento do meu conduto, tem lá 21 centímetros. Então, se eu vou entrar com 2/3, olha lá que eu não pensei nisso antes. Vou entrar com 2/3, então eu vou entrar com 14, tá? Vou desobturar 14 ali centímetros do meu conduto. Por quê? Porque são os 2/3, tá ok? Então, eu vou pegar primeiro ou uma ponta REM ou uma sonda modificada. Atualmente, eu não faço mais isso, tá? Por quê? Porque eu, particularmente, como que eu trabalho? Eu tenho que ter uma visão direta.
tá? Então eu coloco lá meu paciente de ponto cabeça, eu fico de ponto cabeça e eu tenho que ter uma visão direta. Por quê? Porque é meu jeito de trabalhar, tá? Então eu preciso enxergar, eu enxergo bem ali o conduto para eu me sentir segura. Enxergo bem lá o conduto, já pego uma broca largo, eu começo com a Gates, tá? A largo ela é boa para conduto reto, tá? Para vocês que estão começando ou para conduto mais curvo, o ideal é a Gates, porque a largo ela é muito firme. Então assim, por exemplo, se vocês estão tirando a guta e às vezes vocês estão indo pelo caminho errado, ela não avisa que vocês estão na parede errada. Então a largo já dá esse aviso antes, tá? Então a Gates já dá esse aviso antes. Então eu prefiro começar com a Gates, mas na metodologia, principalmente tratando-se de Pegoraro, que é uma referência maravilhosa, ele fala pra gente utilizar largo, tá? Então vai lá com a largo, coloca lá o stop de endo para vocês saberem quando vocês estão entrando e vai começar a desobturar, tá? Desobturou lá os 14 milímetros que eu precisava, eu vou... Gente, os 14 milímetros é uma coisa figurativa, tá? Eu só tô falando para vocês se situarem e entenderem. Então, eu apliquei a vaselina, tá? Cuidado, então, para largo com a inclinação, tá? A largo, ela não avisa que ela tá... Ela dá uma leve avisada que você tá entrando na parede errada, tá? Mas, e daí se fizer degrau, é um horror. Então, tentem sempre começar com a Gates, tá? Começou com a Gates, vai. Normalmente a Gates 2 é melhor, 2 ou 3. Por quê? Porque a 1, a não ser que seja um conduto muito fino, mas só para vocês começarem, mas normalmente a 1 sempre vai quebrar, tá? Porque vocês dão ali uma mexidinha e quebrou. Então a 2 e a 3 é melhor. Entra lá com a Gates, depois entra com a largo se for um conduto reto e tá tudo certo. Então cuidar muito com a inclinação da broca, preferencialmente se vocês puderem enxergar bem a luz do conduto é melhor. E se a broca começar a oferecer resistência, dá uma respirada, tira a radiografia. A prótese, olha, eu amo tirar a radiografia. Mentira, é assim. Eu não tenho preguiça de tirar radiografia, tá? E vocês também não tenham, porque na prótese a gente não pode ter preguiça de tirar radiografia. Então vai lá, tira, desobtura o conduto bem tranquilinho, tenta enxergar sempre a luz do conduto ali, tá? Depois, vocês vão pegar o pinjete, tá? Que vocês já têm aquele de Duralay, ou pega algum outro suporte intracanal, que seja de resina, ou às vezes até mesmo assim, ó, sobrou um pouquinho de Duralay no potinho, vocês mesmos podem já enrolar e guardar suportes intracanal. O que é um suporte intracanal? É um material mais resistente que vai ajudar a levar até o final do conduto a Duralay, tá? Por quê? Porque ela vai estar na fase plástica, ela vai estar meio que mole, né? Então, você vai ter um material mais resistente, você vai encapsular ali com a Duralay e você vai inserir ali para que você possa dar a conformidade ali do material. Esse suporte, ele pode ser totalmente grudadinho na parede? Não, eu preciso desgastar, eu preciso deixar ele aliviado. Por quê? Porque ele vai ser o canal para levar a minha resina, tá? Mas ele não pode ficar apertado, então eu preciso dar uma desgastada nele. Então, eu preciso desse espaço, tá? Por quê? Porque ele vai me servir de suporte, mas ele precisa do espaço do material para moldagem. Então, eu normalmente deixo pelo menos 1 centímetro para fora, tá? Por quê? Porque além da moldagem que eu vou fazer do conduto, eu vou ter que fazer já como se fosse o núcleo, a parte ali de fora da coroa, tá ok? Feito isso, o livro do Pegoraro preconiza, e eu não gosto de utilizar, levar com a lentulo lá na parte lá do canal, para que o material realmente entre lá, né? Então levou lá com lentulo,
a resina acrílica e depois coloco o padrão. Por que eu não gosto? Porque a chance de, na hora que você tá lá com a lentulo, o material esquentar, ficar, quebrar, é grande. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma primeira vez, uma primeira moldagem. Então, eu pego lá, né, o padrão de acrílico, a Doralei, a Pingete, né, o guia que vai levar meu material. Eu coloco um pouco a resina na fase mais plástica ali, né, levo no conduto. Deixo lá, de vez em quando eu vou dando uma tiradinha. Depois que terminou de esquentar e tudo mais, né, e nisso eu fui dando a tiradinha, eu vou tirar esse padrão de acrílico, tá? E ele vai estar praticamente com o meu conduto já ali bem moldado. Depois o que eu faço? Eu passo mais um pouco de vaselina no conduto, daí eu pego a resina um pouco mais líquida, coloco ali em volta, normalmente com um pincel, tá? E insiro novamente ali no conduto para dar aquela refinada, tá? Na moldagem do meu conduto. Mas, né, posso fazer lá do jeito que o Pegoraro falou? Pode, tá? Maravilha. Se pra você é bom, vai lá e faz. Eu particularmente prefiro essa técnica, tá? Então, e durante, né, a polimerização, dá lá, não é para tirar, dá uma leve mexidinha para que não tenha perigo de, né, ter uma expansão na hora da polimerização e acabar não saindo mais, depois tendo que tirar com a broca, tá? Então, ó, isso que eu gosto de fazer. Pega lá e faz esse reembasamento. Tirou o padrão de acrílico, pega lá um pouquinho de pó, um pouquinho de líquido, pega o pincel, coloca no líquido, pega um pouquinho de pó e dá aquela refinadinha. Coloca aqui e coloca de volta no conduto, tá? Feito isso, eu vou fazer a porção coronária, tá? Então, eu vou pegando com a técnica do pincel um pouquinho de líquido, eu passo ali no pó e vou colocandinho, vou colocando, vou arrumando, pego uma Lecron, vou tirando excesso, vou arrumando, vou desgastando depois ali para refinar realmente, né, o meu padrão ali na região coronária e termino de finalizar, tá? Aqui, gente, é o final. Esse vai vir pra mim, é como vai vir pra mim o meu núcleo, tá? Então, esse vai ser exatamente o jeito que vai vir pra mim meu núcleo, tá? Por quê? Porque eu tenho pouca distorção. O meu protético, ele não vai vazar agora lá no gesso, pra daí ele fazer isso daqui, tudo que vocês fizeram na boca, ele fazer no gesso, pra daí ele reproduzir isso pro metal. Então, é diferente, tá? Até que eu consiga, então, a obtenção do padrão de resina acrílica, tá? Que isso daqui só vai ser o quê? Né? O protético, ele vai fazer uma camada de gesso, digamos assim. Depois, ele vai fazer a retirada dessa resina acrílica e no lugar desse molde de gesso que fica, vai ser inserido então o metal para a confecção do núcleo metálico fundido. A técnica indireta é que eu particularmente mais uso, gosto muito de usar, tá? Então, eu posso fazer de 2 modos basicamente, tá? Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, no consultório, né? Quando a gente tá sozinha, não tem auxiliar, normalmente a gente não vai preconizar a técnica de passo único, tá? No caso aqui, como que é feito? Ou eu pego uma cunha de madeira, ou eu pego um pingete, ou eu pego esse pino aqui metálico dourado. Vou fazer basicamente a mesma coisa lá daquele do pingete, tá? Então eu preciso inserir ali, ter esse suporte que ele vai me ajudar a levar o material mais leve, mais fluido até o final lá do meu conduto. Vou ver se ele realmente está adaptado, mas está com folga, tá? Coloco lá, vou pegar
uma seringa de elastômero, coloco com o alentulo aqui o silicone, o leve, tá? Então vai com o alentulo, daí você coloca depois esse suporte intracanal e você já pega o pesado ali, né? E vai colocar por cima aqui do leve, tá? Então, para obtenção dessa moldagem aqui, ó. Nisso aqui, o meu protético vai vazar e ele vai fazer aquilo lá que eu fiz na boca aqui, tá? Então, a chance de distorção é bem maior, tá bom? Depois, né, que eu realmente fiz isso, vai vir para mim do laboratório, né, o núcleo metálico fundido já, tá? Mas o meu protético, ele vai ter que fazer aquele mesmo trabalho que eu fiz na boca, ele que vai confeccionar esse modelo, esse padrão de acrílico, tá bom? E daí vai me devolver. Quando chegar pra mim daí o núcleo, o que eu tenho que fazer? Chegou o núcleo pra mim, eu vou tentar adaptar. Se adaptou, normalmente não vai adaptar tão de primeira, a não ser que você faça um padrão de acrílico, a não ser que seu protético seja muito bom, que isso é maravilhoso, mas não é tão comum às vezes. Então, chegou para vocês o núcleo metálico, vocês vão pegar o evidenciador, tá? Ou pode até ser Errorex, e vão colocar, tem um que é da Kodak, que ele é azulzinho assim, vocês colocam uma película fina, e daí, se não tá adaptando o pino, vocês colocam essa película e vão colocar dentro do conduto de novo. Colocou dentro do conduto, na hora que tirou, ele vai marcar onde está a retenção, onde esse preparo não tá conseguindo descer bem. Daí vocês vão pegar ou uma diamantada, ou uma carbide, ou alguma broca de tungstênio, alguma coisa assim, e vão desgastar nesses locais aqui que estão retentivos, tá? Desgastou? Prova de novo. Não tá entrando? Passa corretivo de novo. E prova. E passa corretivo e prova. Qualquer coisa, tira uma radiografia. Vê pela radiografia qual que é a parede que mais tá pegando. Dá uma desgastada. Tem vezes que não vai entrar. Tem vezes que o protético vai ter feito errado. Tem vezes que vai vir mais curto do que era pra vir. Tem. Daí o que você vai fazer? Daí já faz direto na Duralei. Já faz o padrão já direto na boca do paciente, manda de novo, tá? Não deu, ajustou, não tá dando certo, manda de novo, tá? Melhor. Depois, vocês vão limpar o dente com detergente, hipoclorito, com soro, né? O que for, e daí vão fazer, depois que estiver bem adaptado, a cimentação do núcleo. A cimentação, o que eu posso fazer? Pode fazer de fosfato de zinco, ou cimento de fosfato de zinco, pode fazer com cimento resinoso, eu particularmente não gosto. Mas como é fundido, então ele para estar tão bem adaptado, que a película de cimento vai ser tão fina, que até posso usar o cimento de resinoso, mas eu particularmente não é o meu preferido para núcleo metálico fundido, porque eu não vou ter polimerização foto, tá? Então, se for um cimento quimicamente resinoso, se for um cimento de anômero de vidro modificado por resina químico, eu particularmente gosto bastante, tá? Ou fosfato também pode. Então vai lá, coloca com alentulo, às vezes eu não coloco alentulo, eu só coloco ali no pino diretamente mesmo, insiro ali, faço a remoção do excesso e tá cimentado, tá bom? Então deixa em posição por uns 2 minutos, tira o excesso e essa é para ser a reprodução final do núcleo. Em relação à moldagem só dos núcleos bipartidos, tá? Para vocês saberem. Então, normalmente, o que eu vou ter que fazer? O conduto maior, tá? Isso vai variar muito da anatomia, tá? Do dente que for. Mas o conduto maior, normalmente, vocês vão acabar entrando basicamente como se fosse uniradicular, 2/3, e o outro conduto meio, tá? Eu, às vezes, quando tem, por exemplo, 2 mesiais, em um distal, eu gosto de entrar com 2/3 no distal e eu gosto de entrar assim com
um pouquinho nos 2 mesiais, se eles não forem muito divergentes, tá? Para não ter perigo de rotacionar esse núcleo, tá? Se vocês fizerem ele só com um conduto ou outro muito pequenininho, a chance de rotação por causa das forças incidindo toda hora, né, de tudo quanto é direção, a chance de rodar e de sair tudo é muito grande. Então, o ideal é 2/3 de um e até meio do outro, tá? Ou se for, por exemplo, 2 mesiais lá e meio distal, coloco, pode pôr nos 2 mesiais, eu coloco, tá? Se for mais, fica só na embocadura. Então, vou colocar nas 2 mesiais, posso colocar um pouquinho menos de meio, posso colocar aqui, ó, e na embocadura, e aqui eu vou colocar 2/3, tá? Se as raízes forem muito divergentes, eu vou ter que fazer um núcleo bipartido. O que é núcleo bipartido? É quando eu faço um núcleo dividido em 2, tá? Vou cimentar em 2, vou moldar em 2, tudo em 2. Então, é muito divergente lá os 2 condutos mesiais, ou muito divergente o da distal também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 apoios, tá? Que vão me ajudar a levar lá a Doralei. E eu vou, os que não estiverem tão divergentes, eu vou então ali fazer uma parte do meu núcleo, tá? Fiz uma parte do meu núcleo, beleza, eu vou fazer aqui, eu vou desgastar como se fosse um encaixe de macho e fêmea. Então, eu pego lá uma broca, vou desgastar aqui, tá? E passo vaselina, né, nessa porção. E na outra porção que eu ainda não fiz, né, que normalmente é a porção maior do conduto, o que eu vou fazer? A mesma coisa, eu pego um guia lá para me ajudar a inserir a resina e vou fazer a mesma coisa ali. Deixo um espaço daí para terminar o encaixe macho e fêmea, vou passar bastante vaselina já no conduto que previamente eu fiz aquele desgaste aqui para encaixe e pego mais vaselina, coloco e termino de fazer então o encaixe. Eu mesmo fazer encaixe. Claro que isso vai demorar mais, então por isso que às vezes é até melhor a gente fazer com silicone se não for muito divergente. Outra metodologia que eu posso fazer, eu posso pegar lá um padrão também de resina acrílica, eu faço, né, a parte já com resina acrílica, a parte lá das coroas menores, e eu faço como se fosse uma flecha ali, né? Vou fazer um outro padrão e vou inserir ali no orifício para ficar realmente nessa parte aqui, ó, da raiz maior, tá? Então, às vezes até é mais rápido do que fazer aquela técnica lá do bipartido. Eu vou primeiro fazer como se fosse, né, uma uniradicular mesmo e termino com esse orifício para fazer o meu padrão. Outro jeito que eu posso fazer daí é moldagem com silicone de condensação mesmo. Posso fazer com silicone de adição? Pode, mas é mais caro. E silicone de condensação, se você souber que o protético tem que pegar rápido tudo, é a mesma coisa e vai acabar dando certo. Então pega lá, né, ou faz tudo junto, então coloco já, né, coloco a lentulo, coloco a cunha, ou eu coloco padrão de acrílico já e já coloco pesado em cima, ou se não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar, moldar ali com o pesado, fazer o desgaste, depois colocar o leve lá eu mesma e a resina, a cunha de madeira e colocar o pesado que eu já tinha feito previamente por cima, se eu não tenho nenhuma pessoa para me ajudar, tá? E finalizando aqui, então, eu tenho a obtenção do meu núcleo bipartido, tá, pessoal? Então, a próxima aula já a gente vai ver em relação à moldagem realmente de trabalho propriamente dita. Então, eu fiz o preparo, tá tudo ok, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu tenho 3 técnicas que eu posso acabar utilizando. E vocês vão ver qual é que vocês se adaptam melhor. Lembrando que a gente sempre tem que preconizar
em relação aos princípios de preparo, ver se tá tudo ok, se tá tudo bem mesmo, se ficou tudo certo, tá bom? Vão ter as perguntas lá no portal de vocês e daqui a pouquinho já tem a próxima aula disponível também, tá bom? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que o mais breve possível a gente possa se ver de novo. Se vocês puderem fazer um roteiro das aulas ou imprimir e encadernar alguma coisa assim, né, para depois, quando a gente voltar realmente para as práticas, porque agora a gente vai ter 2 teóricas semanais, repondo vão ser 4 basicamente, porque daí a gente já vai começar a adiantar a parte prática, a parte teórica no lugar das práticas, para depois a gente tentar otimizar o tempo, beleza?